Boa tarde, alunos do Uniaraxá, mais especialmente meus alunos do curso de Direito das Sucessões. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos continuar aqui as disposições sobre a sucessão em geral, mais especificamente sobre a herança jacente. Na próxima aula nós deveremos ver as regras sobre a petição de herança e depois, finalmente, nós entraremos nas regras sobre a sucessão legítima. Então, como vocês podem ver, apesar do contingenciamento em face da pandemia de coronavírus, nosso conteúdo está avançando até com relativa tranquilidade. A grande dificuldade, para mim, é a falta de um encontro interativo com vocês. Mas vamos continuar assim, até que nós tenhamos maior estabilidade no portal, que também não está dependendo apenas do Uniaraxá. Nós aqui na cidade estamos tendo uma sobrecarga de utilização da internet, o que é muito compreensível, tendo em visto que a maior parte da população se encontra em casa, cumprindo as determinações de isolamento social, de maneira que, na impossibilidade do contato físico, as pessoas estão tentando se socorrer da conexão virtual. É bem compreensível, né? Então, tenhamos todos um pouco mais de paciência e vamos prosseguindo e vamos evoluindo no nosso conteúdo. Muito bem, o nosso primeiro objetivo aqui é conceituar a herança jacente. Imaginem a situação de uma pessoa que venha a falecer e não deixa herdeiros conhecidos. E também não se tem notícia de que ela tenha deixado testamento. O seu patrimônio, que é o conjunto dos seus bens, direitos e obrigações, não pode ficar sem titularidade. O que ocorre então? Esse patrimônio será inicialmente arrecadado por determinação do juiz da comarca onde o falecido tenha tido domicílio. Serão publicados editais, tudo na tentativa de se localizar herdeiros sucessíveis. Eles podem aparecer ou não. Se eles não aparecerem, depois de um certo tempo, essa herança que era jacente, ou seja, ela era uma herança sem dono, ela vai ser declarada por sentença como uma herança vacante. Isso significa que dentro de 5 anos a contar da abertura da sucessão, se essa situação de não localização de herdeiros persistir, esses bens serão definitivamente incorporados ao patrimônio ou do município, ou do Distrito Federal, ou então dos territórios. No caso dos territórios, seria então transferido para a propriedade da União. E nos outros dois, ou o município ou o Distrito Federal. Bom, então nós percebemos que a herança jacente é o primeiro estágio que esse acervo patrimonial vai percorrer até que ele chegue definitivamente, se for o caso, à propriedade definitiva do poder público. Então, a nossa doutrina, ela estabelece 3 situações de jacência da herança. A primeira delas é a da pessoa que falece sem deixar herdeiros notoriamente conhecidos. A outra possibilidade ocorre quando, mesmo deixando herdeiros conhecidos, todos esses renunciam. E ainda a pessoa não deixa testamento. Então, se acontecer isso, de a pessoa falecer sem herdeiros notoriamente conhecidos e sem testamento, ou se ela deixa herdeiros conhecidos e todos renunciam e ela também não deixa testamento, vamos então iniciar esse procedimento de aclaramento da
real inexistência de herdeiros sucessíveis antes de que esse acervo hereditário finalmente chegue à propriedade do município, do Distrito Federal ou da União. Bom, nós não podemos confundir, pessoal, a herança jacente com a vacância da herança. A herança jacente, não sei se eu me fiz entender bem, mas é aquele acervo hereditário sem dono. Não se sabe quem é o dono. Parece, tudo indica que não há dono, inclusive. A herança vacante, a vacância da herança vai ocorrer depois de todo esse procedimento sobre o qual eu resumidamente discorri, mas discorrerei com um pouco mais de calma no decorrer desse encontro. Então, essa vacância da herança é o que vai acontecer ao final depois de um ano de publicação do primeiro edital, também como uma etapa intermediária até que os bens finalmente sejam incorporados ao patrimônio público. A herança jacente também não se confunde com o espólio. O espólio, na verdade, consiste também num acervo hereditário, mas o espólio, para o espólio se conhecem os sucessores do falecido, sejam eles herdeiros legítimos, herdeiros testamentários ou até mesmo legatários. Então, não confundam, gente, jacência da herança com espólio, nem jacência da herança com vacância da herança. Tudo isso está também mais detalhado na nossa apostila, que será disponibilizada no portal, possivelmente hoje até ali pelas 10 horas da noite, eu quero acreditar. Bom, continuando então, chegamos ao segundo item, que é a discussão sobre a natureza jurídica da herança jacente. Por tudo que eu já falei aqui, vocês podem abstrair que a herança jacente, na verdade, consiste num acervo de bens, né? Que vai ser administrado por um curador, que será nomeado pelo juiz. Justamente por isso estará sob a fiscalização judicial e assim estará até que ou se habilitem os herdeiros ou então seja declarada a vacância. Bom, apesar disso, o nosso ordenamento jurídico, assim como fez em relação ao espólio, em relação ao condomínio, atribui capacidade processual à herança jacente e também à herança vacante. Isso está lá no artigo 75, inciso 6º do nosso Código de Processo Civil, que diz exatamente o seguinte: artigo 75. Serão representados em juízo ativo e passivamente, inciso 6º, a herança jacente ou vacante por seu curador. Então, o curador, ele vai exercer não só a administração, a conservação desse acervo, como também vai representá-lo judicial e administrativamente. Bom, agora, partindo então para o nosso terceiro tópico, chegamos então nas hipóteses de jacência. De alguma maneira, eu já as explicitei aqui para vocês, mas eu ainda não separei uma da outra. Então, para que fique bem claro, nós vamos pensar o seguinte: a jacência da herança pode acontecer inicialmente em duas situações: sem testamento e com testamento. Ou seja, se o autor da herança não deixa um testamento ou se o autor da herança deixa um testamento. Se ele não deixa um testamento, nós então poderemos ter duas subespécies. A primeira é aquela em que o autor da herança não deixa testamento, mas também não se tem notícia de algum herdeiro sucessível que seja notório. Então, essa é a primeira hipótese. A outra hipótese, também
dentro da espécie de autor da herança que não deixa testamento, é aquela em que ele deixa herdeiros sucessíveis, mas todos esses herdeiros renunciam à herança. Vejam que, para a doutrina, isso é uma hipótese em que se pode dar a jacência da herança. O nosso Código Civil de 2002, no entanto, tem uma regra específica para esse caso, de acordo com a qual, se houver a renúncia de todos aqueles que forem chamados a suceder, a herança não passará por esse estágio intermediário da jacência. Ela já será imediatamente declarada vacante. Então, vejam bem, a doutrina entende que a renúncia é uma hipótese de jacência da herança, renúncia de todos os chamados a suceder. Porém, o nosso ordenamento jurídico já positivou que, uma vez que todos os herdeiros sucessíveis renunciem à herança, não teremos a fase da jacência da herança, mas sim iremos diretamente para a fase da vacância da herança. E a outra espécie é aquela em que o autor da herança falece e deixa testamento. Ocorre que, embora ele tenha deixado um testamento, pode acontecer de todos os herdeiros testamentários e legatários não sobreviverem ao autor da herança. E essa é uma condição para que se recolha a herança, não é? Outra possibilidade é o autor da herança deixar herdeiros testamentários e ou legatários e eles não aceitarem a herança ou o legado. E, além disso, o autor da herança também não deixa herdeiros conhecidos. Então, nós vimos agora as espécies de jacência de herança, de acordo com a doutrina, e eu agora, como tenho feito, vou proceder à leitura tanto do artigo 1819 como à leitura do artigo 1823. Diz o artigo 1829, falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração da vacância. Então, aqui nós temos não só as hipóteses de jacência da herança, como se pode, desse dispositivo legal, também se depreender um conceito de herança jacente, conforme já foi explicado. Vocês prestem atenção que aqui o legislador fala na hipótese de alguém falecer sem deixar testamento, e a outra hipótese é de não deixar herdeiro legítimo notoriamente conhecido. Aqui nesse dispositivo legal, o legislador não faz referência à hipótese de que o falecido deixe herdeiros, mas todos eles renunciem à herança. Isso nós vamos encontrar no artigo 1823, que diz o seguinte: quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta, desde logo, declarada vacante. Por isso que a renúncia não está no artigo 1829, porque para o nosso ordenamento jurídico, se isso acontecer, como eu já disse, torno a enfatizar, não teremos a fase da jacência da herança, sendo de pronto declarada a vacância da herança. Bem, seguindo então para o nosso item 4, vamos agora conceituar a vacância da herança. Antes de conceituar, eu vou até fazer a leitura do artigo 1820, que vai facilitar bastante o que a gente extrai aqui, um conceito de herança vacante. Artigo 1820 do Código Civil. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual
e decorrido um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. Então, a herança vacante é aquela herança que era jacente, que não foi disputada por ninguém com êxito até a sentença que a declara vacante e que, por isso, é proclamada como uma herança de ninguém. Esse é um conceito do Silvio Rodrigues do qual eu gosto, porque eu encontro assim muito objetivo e muito explicativo. Então, segundo Silvio Rodrigues, abre aspas, a herança vacante é a que não foi disputada com êxito por qualquer herdeiro e que, judicialmente, foi proclamada de ninguém. Então, é isso que a gente pode também extrair da leitura do artigo 1820. Ou seja, tendo o juiz conhecimento de que na comarca sob sua jurisdição faleceu alguém deixando bens, mas não havendo herdeiros conhecidos e nem testamento, o juiz determina a arrecadação desses bens, que são então inventariados, publica-se editais e depois de um ano da publicação do primeiro edital, é então declarada por sentença a vacância da herança. E aí o procedimento continua, mas não mais como uma herança jacente, agora como uma herança vacante. Bom, já que eu estou falando em procedimento da herança jacente, vamos então ao item 5, que é justamente sobre isso. Vejam, nossa disciplina é disciplina Direito Civil, mais especificamente Direito das Coisas. Mas o procedimento está regulado nos artigos 738 a 743 do Código de Processo Civil. Eu recomendaria que vocês fizessem em casa a leitura completa de todos esses artigos. Agora, eu vou ler pelo menos os mais importantes, até para que a aula não fique cansativa com a leitura de muitos dispositivos legais. Vamos começar, então, com a leitura do artigo 738. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Então, até aqui, me parece que não há dificuldades e eu até já expliquei isso. Artigo 739. A herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância. Parágrafo 1º. Incumbe ao curador, inciso 1º, representar a herança em juízo ou fora dela, com intervenção do Ministério Público. Inciso 2º, ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados e promover a arrecadação de outros porventura existentes. Inciso 3º, executar as medidas conservatórias dos direitos da herança. Inciso 4º, apresentar mensalmente ao juiz balancete da receita e da despesa. E inciso 5º, prestar contas ao final da sua gestão. Parágrafo 2º, aplica-se ao curador o disposto nos artigos 159 a 161. Bom, por isso que foi lido, vocês então percebem a importância do papel do curador no processo da herança jacente até o procedimento da herança jacente até a transferência definitiva da propriedade para o poder público. E deve ser salientado aqui, que eu me esqueci de referir, que o Ministério Público terá que intervir obrigatoriamente nesse procedimento, que é de jurisdição voluntária. Não vou fazer a leitura dos artigos 740, 741 e 742,
mais uma vez insistindo, pedindo para que vocês façam essa leitura em casa. E vou agora passar para o artigo 743. Passado um ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante. Parágrafo 1º. Pendendo habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso de serem diversas as habilitações, o julgamento da última. E parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta. Então, o que nós podemos extrair desse artigo 743? Que serão publicados editais depois de terminada a arrecadação dos bens. Depois que tiver transcorrido um ano da publicação do primeiro edital, se não houver herdeiros habilitados e também não houver nenhuma habilitação pendente, quer dizer, uma habilitação que foi proposta, mas que ainda não foi decidida, a herança, então, será declarada vacante através de uma sentença. E depois que essa sentença transitar em julgado, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores ainda poderão reclamar seu direito, só que através de uma ação direta. Essa ação, geralmente, é a ação de petição de herança, que, como eu disse no início do nosso encontro virtual de hoje, será objeto da nossa próxima aula. Então, entre as particularidades, detalhe, mas isso nós vamos ver depois, que esse exercício de reclamar o direito por ação direta só poderá ser exercido dentro de um prazo, porque as relações jurídicas não podem se perpetuar, ainda que aqui não tenhamos um litígio, há uma situação de indefinição, né? Entre outras particularidades, convém destacar, então, primeira, tão logo tenha conhecimento da exigência de herança de falecido que tinha domicílio na comarca, em relação à qual não se tenha notícia de herdeiros legais ou testamentários nem legatários, o juiz deve determinar a arrecadação dela, nomeando curador para administrar e representar. Bom, iniciada essa arrecadação, antes de ela ser concluída, se aparecer algum herdeiro, a arrecadação será automaticamente suspensa. Está num daqueles dispositivos legais cuja leitura eu não procedi. Bom, terminada então a arrecadação, serão publicados editais, a fim de que se dê ciência a eventuais herdeiros da jacência da herança. Bom, se eles aparecerem durante o procedimento da herança jacente, ele será convertido em inventário. Porém, se isso não acontecer, o que nós teremos? Teremos, então, a declaração da vacância da herança através de uma sentença. O detalhe aqui é que é assegurado aos credores o direito de pedir o repagamento das dívidas reconhecidas nos limites da força da herança, assim como acontece no inventário normal. Bom, o outro detalhe, já falado, e eu vou ressaltar mais uma vez, um ano depois da publicação do primeiro edital, se não aparecerem herdeiros e se não houver nenhum pedido de habilitação pendente, a herança, então, será declarada vacante por sentença. Transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por meio da ação de petição de herança. Vejamos agora, no nosso item 6, quais são os efeitos da declaração de vacância. Veja, primeira coisa, a sentença que declara a vacância, ela já produz o primeiro efeito ao terminar com aquele estado de insegurança, de imprecisão,
que vigia durante a herança jacente, que é o de não se saber da existência ou não de herdeiros conhecidos, de testamento. Então, ela põe fim a esse estado de imprecisão, vez que, pela sentença de declaração de vacância, se declara justamente isso, que aquele acervo hereditário não tem titular. Muito bem. Essa sentença, frisando mais uma vez, essa sentença, ela transfere a propriedade do acervo hereditário para o poder público de forma resolúvel. Por que resolúvel? Porque eu acabei de dizer que se o cônjuge, o companheiro, herdeiros sucessíveis e até herdeiros aparecerem antes de 5 anos a contar da abertura da sucessão, eles poderão reclamar os seus direitos hereditários, mas através de ação própria, ação de petição de herança. Bom, então, vamos aqui também proceder à leitura do artigo 1822. Diz o seguinte: a declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Então, a possibilidade de cônjuge, companheiro, herdeiros sucessíveis e até cônjuge habilitarem os seus créditos após a declaração de vacância estará preclusa quando completar 5 anos da abertura da sucessão. Quando isso acontecer, se não houver herdeiro não houver nenhum herdeiro reclamando a herança, e o que nós teremos? Teremos, então, que aquela propriedade que era resolúvel a partir da sentença de declaração de vacância vai se consolidar nas mãos do município, do Distrito Federal ou da União, tornando, portanto, essa propriedade definitiva. Bom, outro efeito que decorre da declaração de vacância é esse que eu acabei de dizer, que não impede, então, que o herdeiro sucessível venha reclamar herança, desde que observado esses marcos temporais. Com um problema: os colaterais só poderão reclamar essa herança até a sentença de declaração de vacância. Ou seja, se o colateral não se habilitar até a sentença de declaração de vacância, que será proferida a partir de 1 ano da publicação do primeiro edital, da arrecadação dos bens, o colateral estará definitivamente excluído da sucessão, por força do parágrafo único do artigo 1822. Pessoal, tem uma observação muito importante a fazer com vocês aqui. Já já nós vamos começar a estudar a sucessão legítima. E não obstante isso, nós já conversamos sobre ela, sobre a ordem de vocação hereditária. E nessa ordem, vocês já viram, mas verão com mais calma, que nesta ordem estão, primeiro, os descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, depois os ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, depois os cônjuges ou companheiro e, por último, os colaterais. Não está nessa ordem de vocação hereditária o Estado. O Estado, então, ele não é herdeiro legítimo. Ele aparece aí como um sucessor irregular. Bem por isso, em relação ao Estado, não é de se aplicar o princípio da sesine, que foi objeto do TDE de vocês. Significa dizer que quando finalmente
decorrerem os 5 anos da abertura da sucessão, já tendo sido declarada a vacância da herança, efetivamente não aparecerem herdeiros sucessíveis, o Estado adquirirá a propriedade definitiva dos bens, mas essa propriedade não vai retroagir à data da abertura da sucessão, que é justamente o princípio da sesina. É por isso que a herança é considerada vacante, porque existe um hiato entre a data da abertura da sucessão e os 5 anos que decorrem depois dela, que é quando os bens efetivamente são incorporados de forma definitiva ao patrimônio do poder público, no caso, município, Distrito Federal ou União. Por que a lei fala em município e Distrito Federal? Essa aí já é uma questão de direito constitucional. O Distrito Federal não está dividido em municípios. Então, ele acumula as competências legislativas e materiais, tanto da União como do Estado. Então, se a pessoa falece e tinha domicílio no Distrito Federal, seus bens, em sendo declarada vaga herança, serão arrecadados pelo Distrito Federal. Nos outros casos, serão arrecadados pelo município. E o território é porque atualmente nós não os temos mais, é uma autarquia territorial, de acordo com o nosso direito administrativo, mas não há nenhuma vedação a que algum dia voltemos a tê-los. Agora eu tenho mais uma outra observação a fazer para vocês, que é no seguinte sentido. A professora Gisela da Hironaka elaborou uma tabela de prazos e de termos iniciais e finais desse procedimento que vai da herança jacente, herança vacante, até que os bens sejam incorporados ao domínio do poder público, em que ela coloca os principais marcos e o termo inicial e o termo final. Eu, particularmente, achei fantástica, porque elucida, inclusive, eventuais dúvidas que a gente tenha a despeito de ler a lei e, às vezes, até de consultar alguma doutrina. Então, fazendo expressa referência a ela e ao professor Flávio Tartucci, que também trouxe essa tabela no seu Manual de Direito Civil, eu vou disponibilizá-la na nossa apostila para que vocês vejam também essa tabela. Deixei, inclusive, assinalado com um asterisco os marcos que eu entendo serem mais importantes. Meus amigos, nós estamos chegando então ao final de mais um encontro virtual. Espero que vocês tenham aprendido, entendido. Agora, cabe a vocês a fixação da matéria. E é aí que vai entrar o esforço individual de cada um de vocês. Isso tem que ser feito lendo a lei, estudando a doutrina e, principalmente, compartilhando comigo e com os demais colegas as dúvidas e observações que vocês queiram fazer. Nós estaremos online no dia da nossa aula presencial, para que vocês tenham oportunidade, então, no fórum de discussão, de fazer as considerações pessoais de vocês. Eu espero vocês lá, não faltem, e até o nosso próximo encontro virtual. Um abraço.